atitude sempre, gente, por favor, eu sempre repito isso, nós não podemos nos acostumar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus que vai transformar as nossas vidas, a palavra de Deus que vai mostrar o caminho. Então a gente precisa, diante da palavra de Deus, ter uma atitude de quase que de reverência. Eu lembro de um rabino que toda vez que ia ler as Escrituras, se banhava, sentava de forma ereta, preparava sua roupa para ler as Escrituras. Claro, você não precisa ter uma atitude dessa forma, mas você precisa, diante da palavra de Deus, considerar que é a palavra de Deus. Não considera que é um livro qualquer que você está lendo, como um romance qualquer. Tenha a certeza absoluta que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, para que a gente consiga diante de Deus ter a possibilidade de fazer aquilo que Ele quer, tá certo? Então nós vamos orar, também é uma atitude que a gente deve ter diante da palavra de Deus, de nos colocar, por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai ser iluminada na sua e na minha mente através da ação do Espírito Santo. Isso não tem a ver com a sua capacidade, pelo seu estudo, a sua capacidade de entendimento, não, tem a ver com a ação do Espírito Santo para converter a palavra de Deus em algo vivo e eficaz para que você seja transformado. Então nós vamos fazer isso. Mais uma vez eu tenho que relembrar que nós estamos estudando o Antigo Testamento, aprendendo muitas coisas, porque a palavra de Deus nos diz, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Pode deixar do outro jeito, viu, Kátia? Dá para deixar daquele jeito parado lá? Porque isso, deixa assim, isso. Não se mexe, fica parado assim. Isso, obrigado. Não se mexeu. Ok, irmãos. Muito bem, vamos orar. E agora, de forma especial, quero orar pelo irmão Espina. Meu irmão Espina, querido irmão Espina, todos já conhecem. Ele está aguardando uma consulta muito importante para terça-feira. Muito importante. E essa consulta, para ter resultado de um exame, está causando muita ansiedade no Espina. E o Espina as coisas ficam virando. Às vezes é labirintite, a gente não sabe, né? Mas ficam virando. Ele fica ansioso, vira mais. Então nós vamos orar agora pelo irmão Espina, antes de começarmos a nossa aula. Ok, queridos? Vamos orar. Então, por favor... bom, ninguém está entrando agora. Pai, nós agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor quer se revelar a nós, e nós como filhos teus, como pessoas que te buscam, queremos receber do Senhor orientação para as nossas vidas. Queremos receber do Senhor a tua presença para que vivamos como tu queres. Obrigado porque o Espina te conhece. O Espina sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nesse momento de ansiedade, diante de uma possibilidade de um resultado de um exame, o que tem feito ele ficar ansioso de forma além do normal, pedimos a tua bênção sobre ele, a tua presença sobre ele, o teu consolo, o seu conforto, para que ele saiba que o Senhor não erra, que o Senhor está no controle da sua vida, e que ele possa continuar se entregando a ti e receber de ti a resposta que vem dos céus. E quanto a nós, queremos diante da tua palavra aprender com aquilo que o Senhor já deixou registrado para o nosso bem e para a tua glória. No nome do Senhor Jesus nós oramos, amém, amém. Muito bem. Ok, mais ou menos, vamos lá. Tem que pegar esses dois aqui. Muito bem. Eu não tenho televisão hoje. Deixa eu ver. Eu tenho que ficar olhando. Queridos, me desculpem, mas é isso aí. Eu tenho que estar junto com a tecnologia. A tecnologia está mostrando Acer. Vamos falar de Acer. Acer, essa é a marca do... muito bem. Deixa eu ver se consigo mudar alguma coisa. Não consigo mudar, mas eu estou dizendo para vocês que nós já estamos estudando há muito tempo um homem que Deus chamou para a partir dele construir um povo. A palavra construir não é muito adequada, mas formar um povo para que através desse povo, esse povo se relacionasse com ele, esse povo fosse abençoado por ele e que esse povo também mostrasse a todas as gerações quem é o Deus verdadeiro. Porque naquela época, muitos deuses, como nós vamos ver no Egito, o Egito tinha mais milhares de deuses. Mas Deus escolheu um homem, Abraão, e falou: Abraão, através de você e da sua descendência, eu vou abençoar todas as famílias da terra.
E isso inclui você e inclui a mim. A partir de Abraão, seu filho Isaque, seu filho Jacó, que nós já estudamos aqui na escola dominical. Agora, a partir de Jacó, nós estamos falando sobre seu filho José, que teve quantos filhos? Jacó teve quantos? José teve 2, mas Jacó, ok, não vamos perguntar muito, vocês já devem estar sabendo, mas os 12 filhos de Jacó, que deram a continuidade na formação desse povo, para que sob um dos filhos viesse o Redentor. Aquele que, para você e para mim, é a chave de toda a história. A história que nós já conhecemos, Deus o Criador, o único Deus Criador dos céus e da terra, criou o homem, ele caiu, e Deus, no seu amor e na sua misericórdia, na sua graça, falou: não, eu preciso resgatar. E aí o plano de redenção, criação, queda, redenção, eu vou ter que enviar o Salvador. Deus se fez homem. Deus se fez homem, e esse homem nasceu numa tribo, vamos dizer assim, veio da descendência da tribo de Judá, um dos filhos de Jacó. Porém, nós não estamos falando sobre ele, estamos falando de José, a partir do capítulo 37, que começa que essa é a geração de Jacó, mas fala 5 vezes mais de José do que de Jacó. Então nós estamos conhecendo, estamos nos envolvendo com José, porém nós estamos percebendo que nosso herói não é José, o nosso herói é o Deus de José, é o Deus que sempre na sua soberania e controle estava agindo na vida de José. Nós vamos perceber isso e nós já caminhamos para isso. Ok, deixa eu ver se eu consigo mudar alguma coisa aqui. Eu estou usando, queridos, o que faz? Muda, não muda? Estou apertando aqui, não muda, não sei. E eu vou... História de Abraão, de Isaque e de Jacó, e a sua história. Saiba que você vive hoje, nesse momento, aqui nesse lugar, 9h40. O que passou, passou. Não volta. Talvez memórias para você. Deus não mostra o que tem depois da curva. Agora você está aqui, com saúde, sem saúde, me ouvindo ou não ouvindo. Mas você tem uma história no passado, tem uma história no presente. Está sentado me ouvindo. Daqui a 5, 10, 15 minutos, não sei. Daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Onde você estará? Com quem? E Deus quer dizer: eu tenho um plano para você. E eu quero me revelar a você. Como se revelou a José. Essa é a sua história. Está mudando lá? Ok. A sua história. Muito bem. Deixa eu pular isso aqui. Conhecemos um filhinho de Jacó quando ele tinha 91 anos. Nasceu José, filho da sua amada Raquel. Ele tinha tido outros filhos antes. Nós já vimos sobre isso também. Não vou repetir porque tem muita coisa que falar. Mas José era o filho amado porque nasceu na sua velhice. Filho da Raquel, a mulher que ele amava. E José, nós conversamos sobre isso, foi, entre aspas, mimado por Jacó. E os seus 11 irmãos ficaram muito bravos. Eles odiavam a José. Porque José era o filho mimado, o filho especial, o filho amado, odiado por seus irmãos. Ficaram com mais ódio e inveja quando o papai Jacó mandou fazer uma túnica linda para José, diferenciada, uma túnica de mangas longas, nos braços até os pés. E José gostava de usar aquela túnica. E José teve 2 sonhos e chegou para eles: olha, eu tive um sonho, meus irmãos. E um sonho era um sonho que os irmãos interpretaram. José não interpretou, mas os irmãos, aqueles 11 que estavam ouvindo o sonho de José, falaram: mas o que você está dizendo? Quer dizer que você sonhou com 11 feixes de trigo e assim ao seu redor esses 11 feixes de trigo se abaixavam diante de você? Você está dizendo que você vai reinar sobre nós?
E José teve outro sonho e contou para eles e para o pai. Ele viu 11 estrelas, o sol e a lua, e todos se reverenciavam diante de José. Jacó ficou bravo. O que é isso? Você está dizendo então que todos nós vamos nos reverenciar sobre você? E os irmãos odiaram mais, ficaram mais bravos com relação a José. E vimos isso. Só que Jacó, a Bíblia fala, nós já passamos por isso, ficou refletindo sobre esses sonhos. Muito bem, aí os irmãos também odiavam, porque José ficava contando para o papai tudo que eles aprontavam. E eles aprontavam muito. A Bíblia não relata o que eles aprontavam, mas eles aprontavam. A gente não sabe se eles roubavam o papai. A gente não sabe se eles se envolviam com outras mulheres que Jacó não sabia. Porém, um dia esses irmãos foram pastorear suas ovelhas lá longe, a 80 quilômetros de onde eles viviam. Foram pastorear. Eles podiam ficar pastoreando por perto. Levaram as ovelhas para lá. E aí Jacó chegou. José, vem aqui. Sim, papai. Eu quero que você vá até seus irmãos e observe como é que eles estão, cuidando das suas ovelhas lá. E José, como nós lemos na semana passada, disse, papai, estou pronto. Papai, eu vou. Nem questionou. Sabia da animosidade dos irmãos, mas sabia que ele queria obedecer ao seu pai. Claro, nós pensamos aqui, puxa, Jacó poderia ter enviado um servo para cuidar, para ver como os irmãos estavam, mas Jacó resolveu enviar José para lá. E José sozinho, foi. Lugar perigoso, vales, montanhas, frio, escura, bichos, ladrões. E José foi. 80 quilômetros, subindo, até Siquém. Se perdeu José. José estava perdidinho, encontrou um homem. Sempre Deus vai providenciar algo na sua vida que talvez você menos espere. Encontrou um homem e falou, você, o que está fazendo aí? Eu estou perdido, estou procurando meus irmãos. Vocês viram meus irmãos por aí? Eu ouvi eles falarem que eles iriam pastorear em Dotã, mais 20 quilômetros. José, tá bom, vou lá. Ele podia ter voltado e falar, pai, não achei. Eles não estavam em Siquém, mas foi até Dotã e foi com aquela túnica. Gente, estranho, né? José andou 80 quilômetros ou 20 quilômetros com aquela túnica de mangas largas, foi andando, chegando, e os irmãos viram, José, ele está vindo, vamos matá-lo. Gente, olha o ódio, a inveja, ódio com inveja, nós falamos sobre isso um pouco também. Vamos matá-lo. O Rubem falou, não vamos matá-lo. Aí Judá falou, vamos fazer o seguinte, vamos jogar. vamos jogar ele naquele poço, naquela cisterna, lá no deserto. Aí jogaram José. E a Bíblia fala, lá na frente, que José esperneava, angustiado. Não façam isso comigo. Por quê? Por que vocês estão fazendo isso comigo? E ele se esperneava. E eles pegaram e jogaram José no poço. Jogaram José, e aí Judá, quando viu um grupo de ismaelitas, descendentes de Abraão também, lembre disso, comerciantes, vamos vender? Ele ia ficar aqui mesmo, a gente vende, Judá ganha um troquinho. Judá falou isso e os irmãos concordaram. Vamos vender então José. E venderam José, vocês estão vendo aqui. E venderam José 20 placas de prata. Não tinha moeda naquela época, 20 plaquinhas de prata. Venderam José e José foi embora. Para o Egito. Longe. Foi para o Egito José. Deixou para trás a sua cultura, deixou para trás a sua família. Triste, angustiado, amargurado. O que fizeram comigo? Por quê? E eles, vocês lembram disso, arrancaram aquela túnica de José. E aqueles irmãos planejaram, vamos fazer o seguinte, pegaram um bode, mataram um bode, colocaram sangue naquela túnica. Ô servo, vai lá, mostra essa túnica para o nosso pai. Olha só a covardia dos irmãos, não foi nem eles que foram. Mostra essa túnica para o nosso pai, para ele perceber, para ver se era de José mesmo. E ele achar que José foi morto, foi trucidado por um animal. E Jacó percebeu, mas chorou muito, por muito tempo, a gente vai ver isso, por muito tempo. E a Bíblia fala que os irmãos de José foram depois o quê? Consolar o pai. Nossa, gente, Rubem, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, todos os 11 foram consolar Diná, Diná a filhinha, tá? Uma filha, uma única mulher, filha que a Bíblia fala. Falei sobre Diná um pouquinho, que foi passear lá em Siquém. Não vamos entrar nesse detalhe. Porém, foram consolar. Ok.
Chegaram no Egito, aqui a gente virou a página, eu ia apresentar para vocês um cara chamado Zafenat-Paneah, mas não vou falar dele agora, daqui a pouco eu vou falar sobre ele para vocês. Porém, chegou no Egito, virou a página, José de vendido agora foi comprado, muito bem? Aqui vocês percebem que em toda a história de José, deixe Deus ser Deus nas circunstâncias da sua vida. José não percebia isso. Vocês perceberam que não tem o nome de Deus ainda até agora? Nós estamos falando nesses textos? Não tem? Mas a gente percebe que Deus, mesmo que você não perceba, Deus está no controle da sua vida. Tenha certeza disso. Mesmo nesses momentos mais complicados, mais difíceis, esses momentos que você não percebe onde está Deus. Deus está presente, coordenando e levando você até onde Ele quiser, à medida que você se dispõe nas mãos dEle. Presta atenção. Então deixe Deus ser o Deus das circunstâncias da sua vida. Deixe que Deus continue controlando, continue presente. Tenha certeza disso. Tenha certeza dessa verdade. Muito bem. Ok? Opa, ok. Gênesis 39. Eu vou pedir um favor para vocês. Tem uma pessoa aqui, vocês não conhecem o nome dela, alguns já conhecem, Mrs. Sanai, minha querida cunhada. Eu li toda a história de José. Até a morte de Jacó, foi isso, né, Sarai? Todo, não foi? Que bom, espero que vocês tenham feito isso também. Sarai está chegando no nosso meio agora, conhecendo algumas coisas, mas leu toda a história de José. Espero que você tenha feito isso também para me ajudar cada vez mais. Então, abra a sua Bíblia, eu vou fazer o seguinte, nós vamos conseguir ler todos, 13 capítulos sobre José. Imagina se a gente ficasse conversando, e é uma narrativa, uma história contínua, densa, que se a gente fosse gastar todo o tempo lendo, nós ficaríamos aqui 2, 3, 4 domingos. Ok? Mas não, hoje nós vamos caminhar sobre isso. Em Gênesis 39, nós começamos a perceber uma coisa muito, muito importante. Vamos lá? Vem comigo. Ok? Aqui, deixa eu abrir aqui. Ok. José, está aqui o mordomo, isso. O mordomo, uma transição do vendido de Gênesis 37 para o José comprado. O jovem que vivia no anonimato lá nas montanhas de Hebrom, em Canaã, aquele jovenzinho, está agora no centro nevrálgico do mundo, o Egito, sendo preparado pelo próprio Deus para ser o governador do Egito e cumprir a sua vontade ao seu povo. O Egito, o centro do mundo naquela época, que iria fornecer condições para que o mundo não se sucumbisse pela fome. José não se entregou à amargura, à autopiedade e ao desespero. Venceu as dificuldades com corajoso senso de responsabilidade e altos valores espirituais e morais. Ele não se entregou diante de tudo que ele passou, do ódio, da inveja, queriam matá-lo, venda, riram. Lembra que os irmãos jogaram José no poço e depois ficaram comendo em volta do poço, conversando sobre isso? José não se entregou a isso, José foi. José tinha ouvido muito a história do Deus verdadeiro, do Deus de Abraão, do seu avô, do Deus do seu bisavô, do seu avô Isaac, do seu pai Jacó. Ouvia a história do Deus verdadeiro, do único Deus, no momento em que todos achavam que tinham vários deuses. José foi indo. Deixa eu ver aqui, ok. Gênesis 39, espero que você esteja com as suas Bíblias abertas, sempre dando uma olhadinha. Eu coloquei alguns versículos, mas você dá uma olhadinha para perceber o que eu quero ressaltar. Gênesis 39, versículos 2 ao versículo 15. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então José foi vendido para a casa daquele oficial do faraó, um cara importante, muito importante, próximo de faraó. A casa dele devia ser um palácio, ele tinha uma casa maravilhosa, grande, campos. E José foi vendido pela soberania de Deus, né? Foi vendido para esse oficial faraó, chamado Potifar. E aí começou a trabalhar num serviço simples lá na casa de Potifar. E a Bíblia diz que José era muito inteligente, era muito esperto, por isso ele teve sucesso. Não! A Bíblia diz que o Senhor estava com José. É para mim, é para você perceber que, não obstante as suas habilidades, talvez de oratória, talvez de trabalho, talvez de atenção, talvez a sua capacidade, o seu estudo, se o Senhor não estiver com você, você não será abençoado como Ele quiser.
José, a Bíblia afirma isso, você vê em Gênesis capítulo 39, que o Senhor estava com José de modo que se prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este Potifar percebeu, gente, que coisa linda, quando esse Potifar percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se-lhe José e tornou-o o administrador de seus bens. Gente, um incrédulo, um idólatra que adorava outros deuses lá na terra do Egito, percebeu que aquele hebreu que falava, que testemunhava, sim, depois a gente vai perceber isso, que existia só um Deus. Ele percebeu que o Senhor daquele homem estava com ele, aí o fez prosperar, o Senhor. Agradou-se de José e falou, tá bom, vem cá, você vai administrar tudo que eu tenho aqui. Os campos, o gado, a casa, os empregados também pode administrar. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Lembra que eu falei isso para você? Talvez no seu ambiente de trabalho, na sua sessão, na sua área de trabalho, Deus pode abençoar toda a sua área de trabalho por causa da sua vida. Você, querida, que trabalha numa casa, talvez uma casa de alguém, tem uma patroa lá que não conhece a Deus, mas você, cristã, que ora pela sua patroa, que trabalha com qualidade, que dá o melhor de você, abençoa aquela casa. A casa de Potifar foi abençoada pela presença de José. Que coisa interessante e coisa maravilhosa. Você tem que ser luz, tem que ser sal, e vai evidenciar quem é o Deus a que você serve, abençoando as circunstâncias, o teu trabalho, o seu comércio, as pessoas que se relacionam com você e que ainda não o conhecem. Interessante isso, e essa é uma grande verdade. Assim como José, nós somos mordomos. Somos mordomos de Deus. A vida, a família e os bens que estão em nossas mãos pertencem a Deus. Ele requer de mim, requer de nós, fidelidade nessa administração. Aí depois você pode ler 1 Coríntios capítulo 4, 1 e 2, dizendo que nós somos os dispenseiros, os mordomos. Deus dá a você e a mim habilidades, propriedades, bens, para que você os administre, para que ele seja glorificado. Muito bem, deixa eu ver se muda aqui. Ok. Chegou na casa, trabalhava muito bem. Potifar tinha uma mulher. Talvez uma bela mulher, não sei. Mas José estava trabalhando muito bem lá. E aí, queridos, deixa eu mudar aqui. José havia sofrido numa cisterna, mas estava prestes a encarar um perigo ainda maior. Como diz Provérbios 23, 27, cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Um jovem formoso, de porte e aparência, líder, administrador, despertou a atenção da patroa. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Diz Gênesis capítulo 39, de 6 a 9. A Bíblia registra de forma muito especial que José era bonitão, era forte. Imagine só, fazia academia, corria na cidade. José, bonito. Por que a Bíblia registra isso? Para dizer que ele realmente, pela sua característica, chamou a atenção daquela mulher. Gente, José era um adolescente, quase adolescente, tinha 17 anos. Quando foi, viveu 17 anos com seu pai, foi vendido. Chegou na casa de Potifar, trabalhava bem, família longe, vivia sozinho. A mulher de Potifar, de alguma forma, era a patroa dele. Sim ou não? Sim, patroa dele. Jovenzinho, 17 anos, os hormônios à flor da pele. E ela botou os olhos em José. Pela segunda vez na vida de José, pela segunda vez na vida, José perdeu as vestes. Lembra que os seus irmãos pegaram a sua túnica e jogaram e colocaram o sangue de bode e levaram para o pai. E ali, gente, essa mulher, vão ler em casa, tá? Vão perceber. José, deita comigo. José, todos os dias, continuamente, a minha patroa,
Não sei. Gente, é interessante. Então, um jovem, adolescente, uma mulher, sozinho, patroa, estava quase mandando, eu sou tua cefa, seu escravo. Deita comigo. A Bíblia diz que José respondeu: não. Pior ainda, ela agarrou José, segurou José. Não foi de longe, não foi um recadinho. Escolheu um dia que os servos estavam meio escondidinhos, não tinha ninguém, gente. Agarrou José. E a palavra no hebraico que fala que José disse não, é uma palavra forte, dizendo de jeito, maneira. Não, e fugiu. A Bíblia fala muito, homens, José Luiz, a todos vocês, às vezes tem coisa muito séria que você não tem que resistir, você tem que fugir. Fuja, perceba o mal que habita em você. Fuja. Não é falta de coragem, não. Vou ficar aqui e resistir. Não, ele fugiu. E ela pegou a túnica de José. Mais uma vez, a túnica de José não estava com ele. Essa túnica. Muito bem. Acusado, mas inocente. A mulher chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Cutucou o marido, o escravo hebreu. Os egípcios, eles se consideravam muito dignos. Eles não gostavam dos outros povos. Eles não gostavam dos hebreus. Porém, meu marido trouxe esse hebreu para cá e ele veio nos insultar com a túnica do lado. E Potifar contou: olha, meu amado, querido marido, esse teu escravo, o hebreu, nos insultou. Potifar ficou extremamente irado. A Bíblia diz, você vai ler no capítulo 39, o resultado foi a prisão imediata, onde ficavam os prisioneiros do rei. Tinha uma prisão diferenciada, onde ficavam os prisioneiros do rei. Ali muitos prisioneiros poderiam seriam mortos, mas eram prisioneiros um pouquinho especiais, tinham feito coisas, vocês vão perceber um pouco adiante sobre isso. E aí Potifar decretou a prisão imediata para José. O castigo poderia ser mortal. Parece-nos que Potifar conhecia bem a sua mulher. Gente, se tivesse provado que realmente José tinha em cima da mulher dele, certamente José seria morto. Certamente José seria morto. O Potifar, ele é o chefe da guarda. E até a palavra também no hebraico diz carniceiro, que era da guarda. José teria morto. Seria morto. Tem outras razões, não cabe o detalhe aqui. Porém, José não foi morto. Potifar mandou ele para... Ficou bravo. Mas ele, no fundo, conhecia a mulher que ele tinha em casa. Não vamos entrar em detalhes. Mandou prender José. Muito bem. José preferiu viver como prisioneiro a ter a sua consciência limpa, a viver em liberdade sob as algemas do pecado e da culpa. Eu vou errar contra o meu Senhor porque você é a mulher dele, ele me privou. Eu vou pecar contra o meu Deus? Não. Eu vou fugir. E ele foi preso. Não sei o que ele argumentou, não. Mas foi preso. E o Senhor era com José na prisão. Antes de José subir ao trono, primeiro precisou passar pela escola do quebrantamento. Acusado injustamente e humilhado na prisão. Preso. E a Bíblia fala em Salmo, não em Gênesis, que ele foi preso, acorrentado, com ferro e grilhões. Foi para a prisão. E o texto aqui fala de cárcere mesmo. Prisão. Fechado. Tinha um carcereiro, cuidava. Muitos outros presos do rei. José foi preso e Deus... Onde Deus está? Gente, José. Tudo aquilo... prosperou. O Senhor estava com José na casa de Potifar. E você percebendo isso, Deus te fazendo prosperar, e de repente um tombo desse, injustamente, não fez nada, não deu nem uma piscadinha para ela. Foi...
Onde está meu Deus? Cuidado quando você se avalia diante das coisas que você faz, da sua prosperidade. Senhor, eu tenho feito isso, tenho ido à igreja, tenho feito discipulado, tenho feito aquilo. E por que isso está acontecendo comigo? Gente, nunca pergunte o porquê para Deus. Deus está agindo na sua vida e vai agir na sua vida, porque Ele está no controle, Ele é soberano. Como estava agindo na vida de José, foi para a prisão e ele... Injustamente, queridos, essa é uma verdade. Deus não remove o sofrimento de José, porém, permanece com ele em meio ao sofrimento. Guarde isso para você e para mim quando você estiver sofrendo. Talvez Deus não vá remover o seu sofrimento, a sua dor. No tempo dele ele vai agir, mas saiba que ele está com você e comigo no meio do sofrimento. Não esmoreça, não esmoreça. É pela fé e paciência que herdamos as promessas. Veja depois de Hebreus 6:12, Romanos 5, 3 e 4. Eu vou voltar a esse texto, por isso que eu falo depois. Essa é uma verdade. José, na prisão, se torna o supervisor da prisão. Queridos, imagine só. Na casa de Potifar, mordomo, foi administrando todos os seus bens, foi para a prisão. Um lugar talvez mal cheiroso, um lugar desorganizado, um lugar ruim, um lugar de sofrimento. E José, na prisão, fazia e dava o seu melhor, e dava o seu testemunho como prisioneiro. Aonde Deus te colocou, Ele quer receber. Não reclame, pare de reclamar do seu chefe, do seu salário, da sua empresa. Claro, você tem que buscar melhorar, você tem que buscar sim, dar o seu melhor nas suas habilidades, e o Senhor vai estar com você, ou vai te dar um tempo de provação. Porém, na prisão, José se tornou um supervisor. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Por quê? Porque a Bíblia diz em Gênesis 39, por isso que está com a Biblinha aberta aí, Gênesis 39, 21 a 23. O Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo que realizava. A palavra de Deus registra isso. Por isso que a palavra de Deus, queridos, é uma palavra para falar sobre Deus. Esses homens, heróis, vamos dizer assim, o herói é Deus. Deus agindo na vida deles por graça, misericórdia. Estava na prisão, estava difícil, estava ruim, mas o Senhor estava com ele no sofrimento. Isso a gente percebe claramente, você vai estudando e percebendo isso. José é bênção por onde passa. Não é o lugar que determina seus valores. Não é o lugar que determina o meu e o seu valor. Ele não é produto do meio. Ele influencia o ambiente e o transforma. A adversidade não vem para destruir José, mas para fortalecer o seu caráter. A adversidade não vem para te destruir, mas para te fortalecer. Perceba isso? Não é o lugar que vai determinar. Você é fruto do meio. Cuidado com essa afirmação. Pode ser, ele nasceu na favela, nasceu pobre. Por isso que os negros são assim, porque... Cuidado com essas afirmações que têm uma meia-verdade, porém não é uma verdade inteira, e isso não é determinístico, isso não determina. Não é o lugar que determina os seus valores, ele é produto, e também não é produto do meio. Ele influencia o ambiente e o transforma. José, na prisão, influenciou o seu ambiente, transformando. Isso é muito interessante. Lá na prisão, prisioneiros do rei, 2 caras importantes, bem importantes. O copeiro era responsável por experimentar o vinho do rei. Experimentava antes. Se ele morresse, o faraó ficava livre. O problema é se o vinho estava envenenado. E o padeiro era responsável pelos bolos. Ele administrava a farinha, via como é que estava, administrava o forno, se está tudo bem, se ninguém colocava algum produtinho. Ele era... Alguma treta, como o jovem gosta de falar, aconteceu. O copeiro e o padeiro do faraó, importantes, prisão para os 2. O que foi que aconteceu? A gente não sabe. Sei que teve um zum. O faraó aí, meio inseguro diante dessas pessoas que se relacionavam diretamente com ele, copeiro direto com o faraó, padeiro direto com o faraó, eram importantes, eram oficiais, eram importantes sim. Foram presos e na prisão que José estava.
Interessante. Um belo dia, uma manhã, olha esse versículo de Gênesis 47, 8. Por que hoje vocês estão com um semblante triste? Não são de Deus as interpretações, eles falaram. Eles estavam tristes. José percebeu. Olha que interessante, José na prisão, chateado, amargurado, não sei, mas por que continua aqui? Olha, gastou muito tempo na prisão, viu, gente? Muito tempo, olha, 13 anos de... Depois eu conto para vocês o tempo. Percebeu que esses dois senhores, não sei, estavam com um semblante meio triste. Queridos, só um detalhezinho para você e para mim. Quem teme a Deus e vive na presença de Deus, você não só percebe aquilo que você faz, perceba as pessoas às quais Deus colocou para que você se relacione. Na prisão, ele observou que dois rapazes estavam meio tristes. Você percebe quando a sua amiga está triste? Quando o seu amigo está triste? Quando alguém na igreja você chega, tudo bem? E não é aquele tudo bem tradicional do brasileiro. Tudo bem? Está tudo bem. Não, quando você pergunta tudo bem, você quer saber se está tudo bem mesmo, e você como cristão fala, olha, ora por mim. Por isso, meu irmão Espina hoje, logo pela manhã, falou, olha José, depois da escola dominical, orem por mim. Eu quero que chame os presbíteros, eu estou muito ansioso. Se revela. E nós vamos orar. A gente tem que perceber a necessidade das pessoas. E José, temente a Deus, percebeu que o semblante estava triste daqueles dois homens. E aqueles dois homens tinham tido sonhos. E olha que José responde para eles, que é muito interessante. Não são de Deus as interpretações. José não trouxe para si. Não, fala comigo. O que você fala? Eu já sei, eu vou decifrar o seu sonho. Direto. Não são de Deus as interpretações. O fato de José ter notado o semblante triste daqueles homens nos revela um José atencioso e de discernimento. Atento às pessoas. Atento às coisas. Atento ao seu trabalho. Atento ao que você faz, o que você não faz. Atento aos teus filhos. Como Jacó não foi. Atento ao que eles ouvem, ao que eles veem, ao que eles falam, aos seus amigos, ao seu tempo, quando sai, quando volta. Atento aos namoros. Atento. E o fato de ter dado glória a Deus demonstra a sua dependência e humildade. Não é de Deus a interpretação dos sonhos. José havia compreendido o princípio de que a glória é sempre devida a Deus. 3 dias depois, aí vocês vão ler na palavra de Deus, vão entender que aquele sonho que aquele copeiro estava tendo. Eu estou marcando Gênesis 40, já estou em Gênesis 40. Vocês já leram isso, né? Já conhecem os sonhos dos dois prisioneiros, não é? E aquele copeiro e o padeiro, e o copeiro contou o sonho. Aí ele fala no versículo 8, não são de Deus as interpretações, conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho. E disse que tinha uma videira com 3 ramos, ela brotou, floresceu, deu uvas e amadureceram em cachos. A taça do faraó estava em minha mão, peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em suas mãos. Disse-lhe José, esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Conversou com o copeiro e falou, olha, daqui a 3 dias, sabe por quê? Daqui a 3 dias ia ser parabéns para o faraó, era aniversário do faraó. Depois de 3 dias, faraó manda o copeiro para cá. E o copeiro foi restituído ao cargo. O outro padeiro, não sei o que ele aprontou, contou o sonho também. Depois você pode ler o sonho dele. 3, vinham umas aves do céu e comeram os pães que estavam aqui. Contando o sonho, né, no versículo 16, você está lendo a tua Bíblia aí, né, do pão branco. Na cesta havia todo tipo de pães e doces. Ele era responsável por isso, que o faraó gosta. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Aí disse José no versículo 19, essa é a interpretação. Dentro de 3 dias, o faraó vai te decapitar. Meu Deus, a Hortência falou na lata. Padeiro, você vai perder a cabeça. Gente, olha que interessante isso. Aí uma perguntinha antes de sair do café. José, quando o copeiro foi restituído, conforme a interpretação de José, José falou alguma coisa, deixa eu ver se está aqui. Espera aí. Está aqui sim. Olha só. O pedido esquecido. José chegou para o copeiro e falou, copeiro, você vai ser restituído. Lembra de mim?
Fala para o faraó que eu estou aqui injustamente. Eu fui vendido. Não falou dos irmãos muitos detalhes. Mas lembra de mim, eu não devia estar aqui. Dá para você lembrar de mim? Queridos, 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 queridos. Eu não sei, eu faria isso também. Você talvez fizesse também. Mas será que isso mostrou um pouco de não confiança em Deus, que Deus estava no controle? Acho que não sei. Mas ele pediu, lembra de mim? Não é que ele quis dar uma mãozinha. Usou alguém, lembra de mim porque eu estou injustamente aqui. É uma situação natural. O copeiro não lembrou. Não lembrou, Lilian? Chegou lá, tudo alvoroçado, estou de volta. Não lembrou, você vai tomar um cafezinho já, calma. Vamos comer os pães e os doces do padeiro. O esquecimento do copeiro-chefe de Faraó estava também dentro do cronograma divino. José continuou na prisão mais, 2 anos. Porque o cara esqueceu. Agora um parênteses para a gente tomar café. Você sabia que interpretação, né? Que se o copeiro tivesse chegado logo, Faraó, espera um pouquinho. Tem um cara lá na prisão, muito legal, ele que decifrou o meu sonho, e aconteceu exatamente, dá para liberar? Tá bom, vai, põe ele para lavar prato junto com você. Se o copeiro tivesse lembrado, e Faraó tivesse liberado José tão cedo, será que as coisas seriam como foram? O tempo de Deus. O tempo de Deus, na palavra de Deus, é uma palavra chamada kairos. Kairos. O tempo normal no grego é, como você conhece, é crono, de onde vem cronômetro. Tempo, dia após dia. Mas kairos é o tempo de Deus. É o tempo que Deus quer agir na sua vida. É o tempo que às vezes é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, eu não sei. Não sei se no tempo de Deus o seu filho vai ser convertido. Enquanto você estiver vivo. Enquanto você estiver vivo. Ou talvez depois, ou talvez amanhã, no tempo de Deus, ele vai agir como agiu na vida de José. Gente, depois do café, voltem. A gente tem um montão de coisa para conversar, voltem rapidamente, ok? Obrigado, um chazinho, até já, até já. 41 de Gênesis. Começamos no 37 e vamos caminhar até os 50, mas eu continuo lhes incentivando a pegar a sua Bíblia em casa e a ver detalhes de toda essa história de José. De toda essa história da soberania de Deus na vida de José. Paramos aqui que o esquecimento do copeiro, chefe de Faraó, estava também dentro do cronograma divino. Do kairos de Deus. E José continuou na prisão mais 2 anos. Imagine que interessante. Aproveite aonde Deus lhe colocou para aprender o que Deus quer formar no seu caráter. Tá certo? Seja você uma pessoa que trabalha numa casa, seja você um pedreiro, seja você um engenheiro, seja você um doutor, seja você quem for. O que é que Deus quer formar na minha vida? Seja você um aposentado, seja o que for. O que é que Deus quer formar em você aonde Ele te colocou? 2 anos, mais 2 anos na prisão. E José era responsável por cuidar dos presos. Você que vai lavar a privada hoje. Você arruma isso, você faz aquilo, você conhecia todos e estava se relacionando com eles. Muito bem. Agora a gente chega no capítulo 41 de Gênesis. Isso. E o capítulo 41 de Gênesis é como uma dobradiça na vida de José. Fecha os olhos de humilhação e dá início... fecha os anos de humilhação e dá início aos anos de exaltação. Em todo esse tempo, Deus esteve trabalhando por José, mesmo quando a providência era sombria. Mesmo quando você acha que Deus está errando com você. Mesmo quando você acha que a providência de Deus ela é escura. Mesmo quando você acha que a providência de Deus está nublada, fique certo que por trás da escuridão, da providência que você acha, existe o sorriso de Deus. Porque Deus quer forjar em você e em mim a certeza que Ele está no controle da situação.
todo esse tempo. 17 anos. Mais 13. 17 e 13, 30 anos de humilhação. Mas de certeza que Deus estava no controle. Que difícil. Que difícil. E o faraó sonhou. Leiam para entender. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. O faraó sonhou. Lembra que ele sonhou? Vacas gordas saindo do rio, 7 vacas. Depois sonhou que 7 vaquinhas magras, feinhas, mirradas, comeram as vacas gordas, todinhas. Depois sonhou de novo. Interessante, né? 2 sonhos de José. José não interpretou os seus sonhos. Foram os irmãos que interpretaram, lembra? Depois o pai. Mas José interpretou 2 sonhos, do copeiro e do padeiro. O faraó teve 2 sonhos recorrentes, parecidos, né? Então, o chefe dos copeiros disse a Faraó. Estou lendo Gênesis 41. Está com a sua Bíblia aberta aí. Pois bem, lá havia um homem hebreu. E ele interpretou os nossos sonhos, o meu e do copeiro. E tudo aconteceu conforme ele nos disse. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do cárcere, do calabouço, da escuridão, do sofrimento, da prisão. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. Nenhum sábio. Olha, gente, o Egito era sim de videntes e de sábio. O vidente mais importante chamava-se Potífera. Potífera morava numa cidade chamada On. Em grego, Heliópolis. Se você é de São Paulo, tem uma favela chamada Heliópolis também, não tem? Cidade sagrada, Heliópolis, Polis, cidade do sol. Tinha o vidente mais importante chamada On. Não, Potífera, na cidade de On. On fica assim a uns 14 quilômetros ao norte de Cairo, noroeste de Cairo. Porém, muito vidente, muito sábio, muito mago. Eles eram muito místicos. Tinha Deus para tudo. Tanto é que a cidade de Mênfis, o boi Apis, era um deus também. O faraó também era um deus. Então, muita coisa. Aí o faraó chamou todo mundo. O faraó, o principal. Por favor, eu tive um sonho, me ajude a interpretar. Eles não interpretaram, aí o copeiro lembrou do hebreu. Gente, por que ele lembrou do nada? Por que ele lembrou do nada? Deus falou, é agora. Copeiro, lembra. Gente, nada acontece por acaso, tenha certeza disso, por favor. Nada acontece por acaso. Deus está no controle, sim. Está no controle. Você que acha, na sua razão, na sua característica humana, como eu sou, de achar que a gente tem controle de tudo, que a gente quer entender tudo pela lógica. Eu sou engenheiro, então o engenheiro, pior ainda, o Jairinho é que nem eu, pior ainda, converso com ele, é tudo lógico. Brincadeira, né, Jairinho? Mas o engenheiro pensa que as coisas são todas assim, causa, consequência, nanã.
não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Gente, que coisa linda. Ele podia... Não, deixa comigo. Tudo bem, estava preso lá injustamente, mas eu vou decifrar o seu sonho, faraó. Eu sou bom. Nem falou nada. Isso não depende de mim. Olha que humildade, faraó. E testemunhou para o faraó, que era considerado um deus no Egito. Testemunhou logo de cara. A gente tem vergonha de fazer oração no restaurante que a gente leva a família. De abaixar a cabeça na hora da refeição. Senhor Deus, muito obrigado. Tem muita gente, vai olhar para a gente vai ficar envergonhado. Tem vergonha de falar de Jesus para o funcionário seu, para a pessoa que se relaciona. Porque, vão achar que eu sou careta. Chegou diante de Faraó, do rei, do Deus achado. Olha, isso não depende de mim. Isso, Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. E o Faraó contou os sonhos. Muito bem. José falou, Faraó, é o seguinte, esses sonhos dizem a mesma coisa. O Egito vai ter 7 anos de fartura. Rio Nilo. Água. O Egito era interessante, gente. Era cheio de vilarejo, pequenininho. Mas o Rio Nilo, o que o Egito fez em irrigação de água, fazia com que eles conseguissem plantar bastante, conseguissem cuidar dos seus gados e tudo mais. Então, José falou, Faraó, é o seguinte, o seu sonho diz assim, 7 anos de fartura. E depois aquelas vaquinhas magras, comendo as gordas. 7 anos de escassez. Aí as espigas, a mesma coisa. 7 anos de fartura. Aí José, gente, sabedoria dada por Deus. Deus vai dar sabedoria para você falar para quem tem que falar na hora certa, do jeito certo. Então, ok? Contou para o faraó uma estratégia legal. Falou, faraó, faz o seguinte, coloca uma pessoa sábia, uma pessoa com juízo, com discernimento, para administrar esse período de 7 anos, de fartura, dinheiro no caixa, e também quando não tiver, sabedoria, discernimento, juízo. Nós estamos procurando isso na época das eleições. Bom, está difícil achar. Entrego a você agora, Faraó dizendo para José, depois que ele se manifestou assim. Gênesis 41, 43. Entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Aí tirou do dedo o anel selo e colocou no dedo de José. O anel selo do rei não era anelzinho só bonitinho, não. É com esse anelzinho, ele autorizava um montão de coisa, como se fosse a assinatura do rei. Esse é melhor, filho? Vamos ver se é melhor. 1, 2, 3, então. O anel, então o faraó tirou o anelzinho selo e no dedo de José. Quer dizer, José, você tem a minha autoridade. Você falou, colocou o meu anel, está feito. Mandou vestir de linho fino. Gente, mais uma túnica. A primeira, a segunda, a mulher. A outra que usava na prisão, deixou. Linho fino. Olha só, hein? Mais uma túnica para José. Deus deu linho fino para José. Os importantes usavam. Os importantes usavam. Corrente de ouro. Carruagem. Está imaginando? Roupa, autoridade, corrente de ouro, autoridade até sobre os videntes. Gente, eu fiquei imaginando assim rapidamente. Potifar ia responder para José. E aquela mulher de Potifar, hein? Se eu fosse José, vem cá, filhinha. Chegou a hora de você vai ver, capa. Autoridade sobre todos, inclusive sobre Potifar também. Carruagem. O faraó, aí que vem aquela chamadinha que eu dei na aula passada. O faraó deu a José, opa, não mudei para vocês, né? Aqui, ó. O faraó deu a José um nome egípcio.
Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, Heliópolis. E essa cidade era uma cidade dedicada à adoração a Ra, o Deus Sol. Zafenate Paneia tem algumas traduçõezinhas, a gente não sabe exatamente o que significa, mas é o homem que tem conhecimento, sustentador da vida, abundância de vida. Então, José, casado no seio da nobre elite egípcia, com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tem 2 filhos, com a egípcia, Azenate. Com isso, José, o hebreu, estava realmente envolvido com os egípcios, tinha autoridade dada pelo faraó, casou com uma mulher egípcia, e eu não tenho dúvidas, a Bíblia não relata isso, mas que ele testemunhou muito para Azenate. Tanto é, ele teve 2 filhos com ela, que os nomes que ele deu para os seus 2 filhos eram nomes hebreus, Manassés e Efraim. Se você está estudando a Bíblia, você vai perceber que esses nomes têm a ver com as 12 tribos também. Nome hebreu, com a egípcia, Zafenate Paneia. Olha que interessante, se você ler um outro texto, Faraó, quando foi falar com José depois, chamou José de José. Não chamou de Zafenate Paneia, o nome que ele mesmo tinha dado. Interessante isso. O testemunho de José. Muito interessante. Manassés. Bom, a gente vai chegar nesse nominho daqui a pouquinho. Opa, espera aí. Deixa eu ver, já passei isso para você. Aqui. Ok. O faraó deu a José esse nome, deu para a mulher Azenate, já falei sobre isso. Depois disso, outra coisa, José foi colocado numa carruagem e todo mundo tinha que reverenciar José. Humilhado até os 30 anos, exaltado no Egito, no centro nevrálgico do mundo. José, Zafenate Paneia, José. Me deu outro filho, Raquel, que colocou esse nome para ele. Lembra de Raquel? Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Olha só que beleza. O Egito, então, como falei, vários vilarejos. José, como bom administrador, foi conhecer uma cidadezinha, outra cidadezinha, para poder planejar a sua administração econômica, política, religiosa. Vamos ver sobre isso. Muito bem. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José os 2 filhos. Falei há pouco sobre isso. Ao primeiro, José deu o nome Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Manassés significa esquecer. Primeiro filho, com Azenate. Deus me fez esquecer tudo que eu sofri até hoje. Eu sofri bastante. Dou ao meu filho. Normalmente, queridos, as mulheres que davam nome aos filhos. Aqui José que deu. E o nome é hebreu. Querendo dizer, eu perdoo. Querendo dizer, o Senhor me fez esquecer. Na verdade, você e eu sabemos que esquecer é difícil. Nós não somos como Deus. Sempre a nossa cabeça pode nos trazer à memória coisas que talvez o Senhor não queira. Mas a gente pode, diante de Deus, não considerar diante de Deus bem isso. E José não considerou. Manassés, eu esqueci. E o outro filhinho, Efraim. Efraim, que significa dupla prosperidade. Agora, Manassés já passou, eu continuo. Efraim, agora Deus me tem abençoado duplamente. Na verdade, os primogênitos ganhavam as coisas dos seus pais duplamente. A gente vai ver porque isso aconteceu. Então, o segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Eu esqueço o passado,
a dobradiça, eu vivo agora diante de Deus. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito. Enquanto Manassés significa esquecer, perdão, Efraim significa 2 vezes próspero, já falei. Ninguém é verdadeiramente próspero até que esteja com o coração completamente livre da mágoa. Deus haja na sua vida. Querido, se alguém aqui tem alguém que ainda não perdoou, tem um fato que ainda não está perdoado, que tem mágoa, que tem amargura, saiba que isso lhe prende a ser verdadeiramente próspero diante de Deus, porque a Bíblia lhe incentiva, porque Deus, da mesma forma que Ele perdoou, Ele quer que você e eu também perdoemos aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos erraram conosco, ou situações no passado. Seu pai, sua mãe, sua pobreza, seu sofrimento, sua doença, é motivo de perdão. Ok? As aflições prolongadas não precisam nos desencorajar. As lembranças desagradáveis não precisam nos derrotar. Saiba disso. Ok? José, o maioral do Egito. Gênesis 42, está na sua Bíblia, estuda em casa. Jacó envia seus 10 filhos ao Egito. Acabou. Não tem comida. Não tem comida. Se você ler Gênesis capítulo 42, Jacó dá uma bronca naqueles 11 bananas, vamos dizer assim. Jacó fala assim: o que vocês estão aí olhando? O que vocês estão aí conversando? Gente, nós vamos morrer de fome, acabou a comida. Vão lá para o Egito. Gente, 400 quilômetros onde eles estavam, até o Egito, até onde José estava. Aí os irmãos foram. Estou no capítulo 42. Está vendo a sua Bíblia? Os irmãos de José no Egito. Quando Jacó, versículo 1, soube que no Egito havia trigo e disse a seus filhos: por que estão olhando uns para os outros? Disse ainda no versículo 2, ouvi dizer que tem trigo no Egito, vão até lá. Assim, 10 dos irmãos de José ficou o menorzinho, Benjamim. Benjamim não era tão pequeno, Benjamim pensa comigo, José estava já com 17 anos, Benjamim tinha nascido, Raquel morreu, Benjamim nasceu, Benjamim devia ter uns 22 anos mais ou menos, 22, era o filhinho, mas Jacó não liberou Benjamim, filho de Raquel, mulher amada, tinha perdido José. Dá a entender que Jacó desconfiava dos seus outros filhos pela perda de José. Você pode ver, estudando a sua Bíblia em Gênesis. Muito bem, e aí vão lá para o Egito. E aí você vai observando todo o texto aqui. Olha o versículo 8, olha só. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Eles chegaram diante, gente, olha só, chegaram diante do principal. José era o administrador máximo, ele não ficava vendo qualquer coisa, mas esse grupo de hebreus chegou, 10, chegaram diante de José. O que José lembrou? Só que não estava completo, estava faltando um. Só tinha 10. Lembrou do sonho. A Bíblia diz isso. Estuda a sua Bíblia. Olha lá. José reconheceu, lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhe disse, olhando o versículo 8, no capítulo 42. E José, olha a estratégia de José. A gente não entende muito isso. Alguns falam, não, José devia ter falado logo. São vocês, meus irmãos, eu sou José. Agora vocês vão ver, lembra o que vocês fizeram comigo. José usou uma estratégia, sabe para quê? Pela ação de Deus, promover arrependimento real no coração daqueles irmãos frios, aqueles irmãos que maltrataram. Presta atenção. E José chamou aqueles irmãos de espiões. Vocês vieram espionar aqui o Egito? Não, mas como espionar? Imagina, nós viemos aqui buscar comida. Não, vocês são espiões, sim. Vocês vieram espionar. Você lê capítulo 42. Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos. Eles se achavam honestos. Honestos, nós somos honestos. Falando com José, que eles tinham jogado na cisterna e vendido. Eu estou lendo agora o versículo 12 de 42. Mas José insistiu, não, vocês vieram ver onde nossa terra está desprotegida.
E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora lá em casa com o pai e o outro já morreu. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó, olha José, que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Olha a estratégia de José. Vocês não vão sair daqui enquanto o Benjamim, o teu irmão não falou, né? O teu irmão caçula não vier para cá. Ficaram assustados. Jacó não queria liberar. José chora. Versículo 24. Olha só, interessante. Lê em casa, gente. Também uma história, lê em casa. Esses detalhes, a conversa entre eles. José entendia o hebraico, não é certo? E eles achavam que não, porque José falava com eles por um intérprete, falava no egípcio, via intérprete. E os irmãos conversando, olha que interessante, os irmãos começam, não, peraí, alguma coisa está acontecendo, esse cara está nos acusando, quer ver? Quer ver? Olha só. José deixou seus irmãos presos por 3 dias. A palavra de prisão aqui não é a mesma prisão de José, não é cárcere, é sob custódia. A gente vai ficar te vigiando, não pode sair. Tornozeleira, você não pode ir para longe, fica por aqui. Hoje em dia, né? Bom, aí eles conversaram entre si, eles prontificaram a fazer isso, versículo 22. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Olha só, Rubem falando e veio à mente, eles estavam falando, gente, está acontecendo tudo isso com a gente por conta que nós fizemos com José. Olha Deus querendo agir para promover arrependimento, queridos, que coisa linda. E eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, chorou. Aqui ele ouviu que Rubem tentou proteger, né? Ele foi chorar. Gente, José chorou 6 vezes. A gente vai ver. 6 vezes. Né? Bom. Ok. Também quando viu Benjamim foi e chorou. Quando revelou sua identidade aos irmãos, chorou. Quando se encontrou com seu pai no Egito, Jacó veio, chorou. Quando seu pai morreu, chorou. E quando garantiu aos seus irmãos que haviam sido perdoados de todo o coração, chorou. José era sensível também. Sensível. José exige prova da honestidade de seus irmãos, despede seus irmãos, mas retém Simeão até que tragam Benjamim. Olha a estratégia de José. Podem ir. Eita, segurou Simeão. Aí os irmãos voltam para Canaã. José cuida dos seus irmãos, põe um montão de comida, leva comida. Irmãos? Porém, eles deram dinheiro para comprar comida, só que José mandou deixar aquele dinheiro lá. E eles não sabiam. Quando eles pararam no meio do caminho para tomar uma água, para dar comida para os animais, eles percebiam que tinha dinheiro lá. Vão achar que a gente roubou. Agora estão perdidos. José que mandou colocar. Olha a estratégia, hein? Os irmãos são tomados de medo e perplexidade. Olha a sua Bíblia, estuda lá. Aí os irmãos relatam seletivamente a experiência no Egito para o pai. Não conta todos os detalhes. Eles não contam que ficaram presos 3 dias, sob custódia. Eles não contam que Simeão ficou preso. Eles falam, vamos lá, o cara conta do dinheiro. Jacó, olha o versículo 36 do 42. Tá bom? 36. Bom, olha o 35. Ao esvaziar a bagagem, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhes seu pai, Jacó, vocês estão tirando meus filhos de mim. Por que Jacó falou isso? Vocês estão tirando meus filhos de mim. Será que ele não desconfiava que eles que tiraram José dele? Porque Benjamim, né, tinha que voltar. Não é isso? Vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão.
e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai: podes matar meus 2 filhos, se eu não os trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados e eu os trarei. Mas José respondeu: meu filho não descerá com vocês, seu irmão está morto, e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão esses meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza, eu vou morrer. Gente, presta atenção, olha o que Rúben, o primogênito, o primeiro filho de Lia, falou. Se Benjamim não voltar, pode matar meus 2 filhos. Que vô que vai matar os netos? Hein, Udo? Você tem coragem? Gente, olha a proposta absurda de Rúben. José nem liga muito, Jacó nem liga muito para isso. Fala, não, o Benjamim não vai. Benjamim não vai. Bom, aí o Jacó lamentou, e a proposta insensata de Rúben. Presta atenção. A volta dos irmãos ao Egito, estou no capítulo 43. Por que eles deveriam voltar? Fome. Estava acabando a comida de novo. Simeão estava lá. Qual a condição para os irmãos voltarem? Veja no capítulo 43. Tinha que levar Benjamim de volta. Jacó, chamado Israel, envia seus filhos ao Egito a segunda vez. Bom, fazer o quê? Vai? Leva Benjamim de volta. Se não tiver mais filhos, vou ficar sem filho mesmo. Não tinha saída. Tinha que voltar, a comida acabou. Presta atenção, capítulo 43, vai ler em casa. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Quando José viu Benjamim junto com eles, disse ao administrador de sua casa: leve esses homens à minha casa, mate um animal e prepare-o, e eles almoçarão comigo. José viu ele chegando e viu que tinha mais um. Mordomo, vai lá, mata o bezerrinho lá, eles vão almoçar comigo hoje, vão almoçar comigo. Na verdade, eu não ia almoçar com ele, não. Os egípcios não comiam junto com os hebreus. Consideravam os hebreus? Não comiam. E nem José ia comer com eles. O egípcio. Bom, foi só um detalhe. Quando José viu Benjamim junto com eles, disse ao administrador da sua casa: leve este homem à minha casa, mate um animal e prepare. Muito bem, foi comigo. Eles responderam: teu servo, nosso pai. Olha só, na conversa com José, no versículo 28 de Gênesis 43, teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Gente, tinha mais 11 agora. 11 feixes se dobraram diante do feixe de José. Sonho antigo. José era mocinho. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem vocês falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. José tinha, Quantos José tinha aqui agora? 37 com mais 2, 39. 39 anos, José. 7, 7 de fartura, mais 2 de, 39. E Benjamim, 22. Mas chamou de filho. Legal, né? Profundamente emocionado, versículo 30, por causa de seu irmão, José apressou-se em sair, procurou um lugar para chorar, e entrando no seu quarto chorou de emoção. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam comida. Serviram a ele, separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Então lhes serviram na comida na mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. José valorizou Benjamim de forma muito especial. E as ações de José diante dos seus irmãos. As ações de José não eram motivadas pela maldade. Ele sabia que um falso arrependimento produziria uma falsa restauração. As ações foram planejadas por José para produzir em seus irmãos arrependimento e restauração. Olha todo o processo. José podia ter se revelado já, mas não. Sem arrependimento verdadeiro não dá para continuar uma vida de relacionamento pleno. Isso é verdade. Então, um retorno constrangedor. Leia Gênesis 44 agora, uma confissão sincera e uma rendição humilde. Ou seja, gente, que coisa, essa história é muito interessante. Sabe o que José fez? Pode ir embora, vamos embora, pessoal. Ele pegou uma taça de prata que ele tinha e colocou na bolsa
de Benjamim, menorzinho. Só um detalhe, eles ficaram assustados, porque na hora do almoço, ele organizou todos os irmãos por ordem de nascimento. Colocou Rubem primeiro, Rubem, Simeão, Levi, Dan, Naftali, colocou na ordem, né? E eles ficaram estranhos, né? Como é que esse cara sabe quem é o mais velho, quem é o menor, né? Tudo bem. E colocou essa taça na bolsa de Benjamim. Aí foram embora para casa, felizes, com comida e tudo mais, e dinheiro e tal. Bom, leiam em casa. Leiam em casa. Sabe aquele dinheiro a mais? Jacó mandou eles devolverem. Mas quando eles chegaram lá para o mordomo, né, morrendo de medo que eles seriam mortos porque tinham roubado, o mordomo falou, não, já está pago. José pagou, viu? José devolveu a grana para eles, mas pagou também. José não era justo, não pagou ele mesmo. Muito bem, colocou uma taça, que coisa. Ele falou, mordomo, vai atrás lá e fala que eles são ladrões. Aí o mordomo falou, pessoal, peraí. Vocês roubaram a taça do faraó, de José, do primeiro-ministro. O quê? Que absurdo! Imagina, a gente roubou. Pode matar a gente se fizesse. Leiam em casa. E aí acharam a taça. Olha que interessante. O mordomo começou a procurar a taça na bolsa deles pelo mais velho. Por quê? Sabe que eles conhecem? Bom, Rubem, não tem nada. Vai procurar. Chegou na bolsa de Benjamim. Estava lá a taça. Que coisa. 44? É. Ai. A taça de José na bagagem de Benjamim. Leia o capítulo 44 em casa. Vai ser muito interessante. Bom, deixa eu continuar aqui, senão eu não termino. O discurso de Judá. Olha que coisa linda. Judá, lembra de Judá? Judá já tinha tomado a frente diante de Jacó, falou, pai, é o seguinte, nós vamos ter que levar Benjamim. Para de ficar aí se vitimizando. Para de ficar. Eu garanto que Benjamim vai voltar, tal. E diante de José, quando Judá viu aquilo, Judá tomou a iniciativa. Judá, um líder mesmo. Falou, peraí, José, é o seguinte. Olha que interessante, gente, presta atenção. Quando você estuda a palavra de Deus no detalhe, você fica assim, abismado. Judá não disse que realmente Benjamim tinha roubado. Era mentira. E se tivesse concordado, não, tá bom, estava lá, então quer dizer que Benjamim pegou mesmo. Ia causar mais desconfiança. E também Judá não chegou e falou, não, plantaram essa prova, né? Colocaram essa taça na... Por quê? Porque senão ele estaria desacreditando o próprio faraó. Nem tocou no assunto da taça. Reconheceu, não, realmente é o seguinte. E o discurso de Judá, já coloquei aqui? Não, agora para vocês. Aqui, o discurso de Judá. Está em Gênesis 44, 18 a 33. Não se esqueçam disso. O Senhor Jesus Cristo veio da tribo de Judá. Leão. Lembra que os jovens gostam, né? Leão de Judá. Da tribo de Judá. Esse Judá aprontou muito no capítulo 38. Lembra? Leia a Bíblia. Judá, bravo, ruim. Bom, Judá é a primeira pessoa, presta atenção, a primeira pessoa na Escritura que dispõe a própria vida por outro. Eu fico no lugar de Benjamim. Seu amor que se auto-sacrifica por seu irmão, por amor de seu pai. Prefigura a expiação vicária de Cristo, a expiação de Jesus no nosso lugar, que por seus sofrimentos voluntários fecha a brecha entre Deus e os homens. O Walt, que é um texto de um livro chamado Gênesis, desse cara aqui dizendo isso. Esse é o primeiro discurso longo na Bíblia, em Gênesis, é o discurso de Judá. Judá assume essa liderança e chega para José, fala, olha, eu fico... Bom, leia em casa, vocês vão perceber. E Judá... Firme, falando e falando do papai. Meu pai vai morrer. Se Benjamim não voltar, ele já sofreu muito pelo outro filho. Eu fico no lugar, por favor, meu senhor. Eu até anotei aqui, quer ver que interessante? Deixa eu ver onde anotei aqui.
Ah, sim, nesse discurso, 7 vezes ele usa a palavra irmão, 6 vezes a palavra irmão, 7 vezes meu Senhor, 12 vezes nós somos teus servos, 13 vezes meu pai, nosso irmão. Judá mostrava muita humildade, nós somos teus servos, meu Senhor, por favor, o meu irmão, por favor, se colocando no lugar e não trazendo para si nenhuma arrogância. E José aí se revela a seus irmãos. A ação maldosa dos irmãos de José. Gente, espera um pouquinho, o macarrão depois. A ação maldosa dos irmãos de José, governada por ciúmes e ódio, é transformada pela providência divina em livramento da morte para eles e para o mundo. A providência carrancuda escondia a face sorridente de Deus. José se revela aos seus irmãos. Lembra do passado, do presente e do futuro. José fala, eu sou José. Imagina a cara deles todos, morrendo de medo. Ele lembra do passado, Deus me enviou adiante de vocês. Gênesis 45. O presente, não foram vocês que me mandaram, mas foi o próprio Deus. E a dimensão do futuro, Deus me fez Senhor do Egito, vem para cá. Deus tinha feito o Senhor do Egito em José, para que ele cuidasse da sua família, para que ali no Egito, a nação de Israel florescesse. Começou ali. Vocês vão estudar a sua Bíblia em Gênesis 45, e depois tem um versículo que eu vou ler para vocês. José e seu pai, não vou entrar em detalhes aqui, mas eles voltaram e falaram para Jacó que José estava vivo. Jacó ficou parado. Eles deram um relatório verdadeiro. Mostraram a evidência, porque José mandou carruagem, mandou um montão de coisa para eles. E ele decidiu, então, eu vou mudar para o Egito. E foi. Jacó, aos 130 anos, se alegra. José, seu filho amado, porque chorava 22 anos, chorava. Jacó, muito triste, num luto doído. Está vivo e governa o império mais poderoso do mundo. Agora é tempo de descer ao Egito e celebrar. Durante 4 séculos seguintes, 400 anos, os hebreus ficariam no Egito. Primeiro como convidados de honra de José e depois como escravos sofredores. Em meio a tudo isso, o Senhor iria moldá-los até se transformarem no povo que precisavam ser, a fim de fazer a vontade de Deus. Chegaram 70 pessoas, foram para um lugar muito especial, chamado Gósen, lá no norte do Egito, muita terra boa. E José, estudem a palavra de Deus, estudem Gênesis. José falou, filho, vocês falam que vocês são pastores de gado, né? Que os egípcios não gostam, vão mandar você lá para longe. Gente, outra coisa interessante, os egípcios, eles não gostavam de se misturar. Os cananeus, sim. Então Deus permitiu que seu povo florescesse como nação, num país, numa terra, onde eles iriam ser exclusivos, eles iriam continuar ali entre si, casando entre si, vivendo entre si, que os egípcios não iriam se misturar com eles. Lá em Gósen, uma terra muito fértil, então 70 chegaram, depois de um tempinho, eles saíram de lá, de 400 anos, saíram de lá com quantas pessoas? Mais ou menos? 2 milhões saíram do Egito. 2 milhões, aí que nós vamos estudar Êxodo, nós vamos estudar no tempo, o Alexandre sabe bem a data, nós vamos estudar o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. A gente vai sair daqui e estudar o Pentateuco, a Torá, e a gente vai ver como é que Deus tirou esse povo do Egito. Nós aprendemos como esse povo chegou. Chegaram um clãzinho, José, Jacó, 70, as mulheres, os filhos de Lia, os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, os filhos de Raquel, os netinhos e tudo mais. Entendem isso? Depois 2 milhões de pessoas saíram. Isso foi muito interessante. Jacó foi para o Egito. Não vou entrar em detalhes, leia a sua Bíblia. Jacó ofereceu o sacrifício, Deus fala com Jacó. Jacó, vocês estudaram com o Jonathan sobre Jacó, então isso é... Aí Jacó se encontra com José, foi muito legal. Judá à frente, mais uma vez. A carruagem pronta, partiu para... Aí José foi até Gósen, encontrou com o pai, abraçou, e ficou muito tempo, como a Bíblia diz, abraçado, chorando, papai, é você. Agora, Jacó falou, agora posso morrer, pois vi o seu rosto, meu filho, sei que você ainda está vivo.
Aí Jacó apresenta o seu pai para Faraó, muito legal, mais ou menos respeitando a hierarquia máxima, levou Jacó, olha que coisa linda, queridos, um detalhe, vale a pena ficar um pouquinho mais aqui. Jacó abençoou o Faraó. E a Bíblia fala em Hebreus 7:7, se você vai estudar, que o superior abençoa o inferior. Que coisa! E Jacó abençoou o Faraó. É muito interessante isso, você observar a proeminência de Deus na vida. E aí perguntou, quantos anos você tem, Jacó? Ah, eu tenho 130 anos, difíceis e tal. E Jacó abençoou o Faraó e retirou-se. Aí José estabeleceu sua família na melhor terra. Enquanto os egípcios vendiam suas terras para comprarem comida, a família de Jacó teria posse da melhor terra no Egito. Muito bem. A adoção, isso aqui vocês vão estudar, muito interessante. Jacó toma a decisão de adotar os filhos de José, aqueles dois egípciozinhos, com o nome hebreu, Manassés e Efraim. Gente, é bem interessante isso, depois vocês vão estudar. Nos joelhos assim, Jacó não chegava bem, 130 aninhos, ia abençoar, e adotou os filhos de José como filhos dele. Eles seriam, olha que interessante. Aí, olha que legal, a mão direita é a mão forte, é a mão que abençoa. A mão esquerda também abençoa, mas a mão direita tem privilégio. José colocou perto da mão direita quem? Manassés, primeiro. E colocou Efraim perto da mão esquerda, para Jacó abençoar. Não é certo? Já que Jacó tinha adotado os filhos. Sabe o que Jacó fez? Cruzou as mãos e abençoar como o primeiro, quem? Efraim, e não Manassés. Quando José viu isso, gente, é a primeira vez, preste atenção, primeira vez que José reclamou com seu pai. Primeira vez. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, e já estamos indo embora para Macarrão. A inversão de Jacó, a bênção de Jacó. Estou no último capítulo aqui, peraí, isso. E aí eu vou terminar com uma coisa muito legal, gente. Robson, querido, eu estou lembrando de você quando você pede para segurar um pouco. O último capítulo de Gênesis termina com 2 funerais, eu não vou falar isso direto. Mas a adoção, a inversão e a bênção de Jacó. Um detalhe, José falou, não pai, está errado, você não está enxergando. A mão é a contrária, Manassés é o mais velho. E Jacó deu uma bronca, eu sei o que estou fazendo. Fica na tua, José. Primeira vez que José deu uma escorregadinha. E Jacó falou, não, Efraim. Aí se vocês estudarem depois, como é que Efraim relaciona... Na história das 12 tribos, Efraim, forte, Manassés ou não. Gente, é muito legal. Quando nós estivermos estudando o Pentateuco, a gente vai chegar nesse detalhe, ok? Deixa eu ver aqui, onde é que eu estou. José, como filho, honrou o pai. Como príncipe do Egito, ele perdoou os irmãos. Como pai, ele cuidou de sua descendência. Como profeta, ele vislumbrou o êxodo. Presta atenção no que eu vou mostrar para vocês agora. Não, tempo de morrer, não, espera um pouquinho. Agora... Vamos falar de uma conclusão interessante, presta atenção. Conclusão e aplicação. Primeiro, Deus opera tudo soberanamente para a sua glória e o nosso bem. Não se esqueça disso. Na verdade, do seu íntimo, você crê assim? Se não, como você pode desenvolver essa confiança que Deus não erra com você? Com a sua família, com o seu trabalho, com a sua doença. Podemos viver completamente livres da amargura, apesar das adversidades e injustiças que sofremos. Ainda existe mágoa em seu coração, amargura que o impede de usufruir a verdadeira liberdade. O que você precisa fazer diante de Deus para perdoar? O que você precisa fazer diante de Deus para livrar a sua mágoa, para continuar diante de Deus livre, para continuar a sua vida de cristão? Podemos
partir em paz com Deus e com os homens, vivendo sob a revelação de Deus para as nossas vidas. Você conhece verdadeiramente o Senhor Deus? Vive orientado sobre a revelação da sua palavra? Confia que Ele realmente é bom e está no controle de todas as coisas da sua vida? Talvez você aqui ainda não conheça esse Deus verdadeiro. Sempre há tempo enquanto você estiver vivo. Porque enquanto você morrer, você não vai poder mais dizer: ah, eu ouvi tanto, mas eu não creio em Ti. Saiba que você pode partir com segurança na revelação do nosso Deus Todo-Poderoso. E eu vou terminar com isso aqui. Isso aqui, a Bíblia não fala isso, o Novo Testamento não fala isso, mas só para você fazer uma pequena relação. José e Jesus Cristo. José foi o filho amado do seu pai, Jesus foi o filho amado do seu pai. José viveu em Hebrom, lugar de comunhão com seu pai, antes de que fosse mandado buscar seus irmãos. Jesus vivia nos céus, lugar de comunhão, mas antes de viver na terra. Seu pai o enviou e ele estava perfeitamente disposto a ir. Jesus Cristo, seu pai o enviou, ele estava perfeitamente disposto a ir, como o próprio Deus. José testemunhou contra os pecados de seus irmãos e eles o odiaram. Jesus testemunhou contra os pecados dos judeus, dos homens, e eles o odiaram também. José revelou-lhes a posição de louvor que teria no futuro e foi ainda mais odiado quando ele contou os sonhos para os seus irmãos. Jesus revelou aos homens a posição de louvor que ele teria no futuro e eles o odiaram ainda mais. Você pode olhar isso em Mateus 24. José, seus irmãos conspiraram contra ele, seus irmãos na carne, os judeus, também conspiraram contra Jesus. José foi vendido por 20 peças de prata. Jesus foi vendido por Judas por 30 peças de prata. José foi tentado e não cedeu. Jesus foi tentado e não cedeu. José foi acusado injustamente. Jesus foi acusado injustamente. José foi colocado na prisão no Egito, local de morte, com 2 malfeitores. Jesus foi colocado na cruz, local de morte, com 2 malfeitores. José foi tirado do local de morte, pelo rei da terra. Jesus foi tirado do local de morte pelo rei do universo, recebeu todo o poder. Já vou acabar, calma, gente. Recebeu todo o poder no Egito, recebeu todo o poder nos céus e na terra. Quando seus irmãos se humilharam diante dele, confiando-se à sua misericórdia, perdoou liberalmente todos que se humilham e confessam seus pecados, recebem o perdão de Jesus. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes da Escritura, mantenhamos a nossa fé em Deus, que aprendamos com José a ser como Deus quer. Sejamos, amém? Acabou a voz, então tem que ir embora mesmo. Tchau. Beber uma aguinha. Vamos orar, terminando? Ale, você que está aí atrás, por favor, você ora bem alto, todo mundo pode ouvir. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Deus, por esse tempo que estivemos estudando a vida dos patriarcas e também de José, que possamos nos espelhar no testemunho desses homens, mas que principalmente possamos buscar a Tua vontade para as nossas vidas. Muito obrigado por tudo que aprendemos nesses últimos 2 dias. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Tchau, tchau. Desculpa.